Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 2. Eu pensei pela manhã, né? Os que vieram pela manhã, eu preguei sobre o 10º mandamento e durante o sermão eu fiz uma introdução um pouco longa e coisa muito necessária para que nós nos agarremos à graça de Deus e não procuremos nos salvar pela lei. Então falei sobre não cobiçarás. Mas nós temos a ceia após o culto hoje, então nós vamos, depois possivelmente voltaremos ao 10º mandamento, mas vamos pensar em Gálatas capítulo 2, trabalhar com vocês em Gálatas capítulo 2, de 1 a 5. Gálatas 2, de 1 a 5. O apostolado aos judeus e aos gentios. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a pureza ou a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e precisamos muito que o Senhor nos abra e nos faça entendê-la. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A gente pensa, né, Ênia, o que tem a ver esse texto com a gente hoje, né? Quer dizer, o que tem a ver um texto desse que Paulo escreveu há 2000 anos atrás, né, que tem a ver com a gente em pleno século 21? Tem tudo a ver. Não fosse o que aconteceu aqui, talvez hoje nós não estivéssemos tão seguros, tão abençoados como nós podemos nos encontrar. Já foi dito aqui pelos meninos que estão expondo conosco, né, os nossos amados teologandos ou seminaristas, sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Né? A gente sabe que Paulo, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, né, ele é enviado com Barnabé para a primeira campanha, ou a primeira viagem missionária. Então ele vai em direção a Chipre. Barnabé tinha uns irmãos lá em Chipre, tinha parentes em Chipre. Barnabé, natural de Chipre, né? Então naturalmente ele falou: não, primeiro quero falar para meus parentes quem Jesus é e a salvação que nós conquistamos e que veio a Jesus Cristo aqui em Antioquia. E então eles foram evangelizar da Lissônia. Eles subiram em direção a Derbe, Listra, Icônio, aquela região ali, de Antioquia, né, da Síria, eles foram para lá. Chegaram até a Antioquia da Pisídia, lá em cima, lá do outro lado, que havia várias Antioquias naquela época, né? Então, Antioquia é um nome muito comum naquelas cidades, naquela época, por causa de Antíoco Epifânio, que foi um comandante, eu diria não, um imperador de Roma também, né? Antíoco Epifânio, melhor, siríaco, né? Ele realmente invadiu Jerusalém e ele teve, então, portanto, naquela área, grande influência, pelo qual o seu nome passou a muitas cidades ali. Paulo, então, fez aquele trabalho ali. Quando Paulo volta para Jerusalém, para Antioquia, não é? E Paulo está em Antioquia. Aí, no capítulo 15, surge um problema lá em Antioquia. Chegaram um grupo de irmãos que vieram lá de Jerusalém, né? E esses irmãos falsos. É triste, né? A gente pensa que todo mundo da igreja é verdadeiro, não é? Quando a gente converte, Reinaldo, vem para a igreja, você fica tão feliz com esse seu Dimas, né? Que maravilha, esse irmão tão querido, e daquela preocupação, chamando você para a classe, né, Eutália? E vocês vieram, e aquela alegria, e conhece o pastor, que fica rindo bastante, né? E tudo, né? Então conhece os presbíteros, né? Tem toda essa coisa assim, não é verdade? Aí você fala: isso aqui parece uma casa de anjos.
Mas você não sabe, tem tanto desarranjo aqui dentro, né? E, na verdade, nós somos pecadores também. Mas a gente não só tem gente aqui fraca, né, pecadora, como todos somos, mas, infelizmente, também tem falsos, né? Não pense você que na metropolitana tão novinha não haja falsos irmãos. Eu espero que você não seja ele, né? Ou eles, né? Mas que há usar. Não tem igreja que não os tenha, né? E esses falsos irmãos vieram lá de Jerusalém, Helenice. E aí, eles chegaram de Jerusalém, lá em Antioquia. Olha só, Laura, que eles falaram. Nós viemos aqui, em nome de Tiago, João e Pedro, para dizer a vocês que vocês devem circuncidar todos os crentes que converteram aqui. Aí Paulo falou assim, circuncidar como? Não, porque todos são obrigados a guardar a lei se quiser ser salvo. Aí Paulo, não, mas está errado, isso está errado. A gente prega que a salvação, né, Eliana, é só por meio de Jesus Cristo. Não, tem que circuncidar. A circuncisão, você lembra, né? Era um rito que era aplicado a uma criança ao 8º dia de nascido, quando o órgão masculino daquela criança puxava-se aquela cobertura da glande, né, do órgão masculino e cortava aquela pele, né? Então era uma cerimônia, aquele era o batismo. Ainda bem que hoje não é assim, né? Imagina a criançada. Mas o sofrimento que seria para a gente hoje. Graças a Deus. Bom, mas os judeus ainda é, né? Mas os crentes são batizados hoje e o batismo substituiu a circuncisão. Pois bem, o que acontece? Aí, não, mas a circuncisão não, porque a circuncisão é dada para o judeu, para cumprir a lei. E então, se não cumprir a lei, não pode ser salvo. Aí Paulo fala, para aí, não senhores, não é possível isso. Mas nós viemos da parte de Tiago, de Pedro e de João, lá de Jerusalém. E aí Paulo fala, não, aí começou uma dissensão na igreja. O que eles fizeram em Atos capítulo 15? Aí, Vanusa, reuniram a igreja e mandaram a comissão lá em Jerusalém para decidir esse problema. Maravilha, né? A igreja podia ter decidido ali, mas a igreja é conciliar, é como a presbiteriana. A presbiteriana não decide as coisas aqui. Se tem algum problema, a gente vai para o presbitério, do presbitério vai para o Supremo Concílio Nacional, lá em cima, as pessoas mais sábias, mais assim, capazes, mais estudadas, é que examina a questão, olha a Bíblia, no grego e no hebraico, e dá a decisão e baixa para a gente. É assim que funciona uma igreja conciliar, uma igreja confessional, uma igreja que o pastor não manda, o conselho não manda, mas quem manda, na verdade, são pessoas que são escolhidas a dedo, muito bem escolhidas, para poder, pela graça de Deus, em nome de toda a comunidade eleita, por toda a comunidade decidir. Foram a Jerusalém. A gente pensa assim, né, Robson, o primeiro Supremo Concílio, né? O primeiro grande concílio, foi mesmo, o grande concílio. Chegaram em Jerusalém, chegou Paulo lá, chegou Barnabé, né? E aí eles começaram a conversar, e aí expuseram, houve um debate. Paulo falou Pedro, depois falou Tiago, depois falou Paulo, e finalmente Tiago, que era irmão de Jesus, era o presidente da Assembleia da Igreja, né, da Igreja Internacional naquela época, já internacional. Aí Tiago falou e deu a palavra final, e aí a igreja votou a decisão que agora os crentes que são gentios não precisam circuncidar, só crer em Jesus, porque a fé que é de Jesus é que salva. Aí essa decisão foi feita. Paulo voltou para Antioquia todo tranquilo, Barnabé voltou tranquilo, porque agora aqueles falsos irmãos que tinham falado que Barnabé, que Tiago, Pedro e João, não é? Tinham mandado eles lá para poder mandar circuncidar, era mentira, era uma falsidade, eram pessoas falsas, e Paulo estava todo seguro. Então isso é mentira e não é verdade o que estão dizendo. E Paulo voltou feliz para Antioquia, porque agora a decisão estava completa. A alegria durou pouco. Quando Paulo menos espera, aquela mentira tinha ido para Derbe, Listra, Icônio e para as igrejas daquela região da Pisídia, a Ásia Menor, aquela região toda ali, a região da Galácia, chamada Galácia, e então Paulo já tinha fundado aquelas igrejas e agora a falsa doutrina estava chegando lá. Ou seja, o que é a falsa doutrina? É a diminuição de Jesus. É dizer que o que Jesus fez, Lourdes, não é suficiente, que você tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado com o Espírito Santo, segunda bênção, tem que isso, tem aquilo, você
para o céu. Isso é coisa que não é da palavra de Deus. Não há isso na Escritura Sagrada. Você tem que crer no Filho de Deus como teu Redentor. Tem que confessar seus pecados. Tem que arrepender-se e crer em Jesus e confiar nele. E a sua fé lhe é atribuída a justiça divina. E assim, André, e assim, Antônio Filho, você recebe a remissão dos seus pecados, o seu nome no livro da vida e a graça de Deus que te garante a salvação. Não há porquê você ter que trabalhar, você cumprir a lei, você fazer isso ou aquilo, porque a salvação te é oferecida gratuitamente no sangue de Jesus, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, aí Paulo ficou muito triste, mas como ele tinha agora já essa decisão do Concílio de Jerusalém, ele escreve então esta carta aos Gálatas. E aí, esse capítulo aqui, 2, dá uma certa ideia de que esta reunião que Paulo aqui se refere, que vai a Jerusalém, que encontra Pedro, que encontra João, que encontra Tiago, que nesta reunião a gente percebe Paulo está dizendo exatamente desta reunião lá em Jerusalém. As razões que são aventadas são bem convincentes. Particularmente, eu creio nessa possibilidade, juntamente com alguns bons intérpretes das Escrituras. Primeiro porque, tanto em Atos capítulo 15, Poliana, quanto nesse texto aqui, a questão é a circuncisão. É tanto que ele levou Tito com eles, e Tito era grego e não era circuncidado. Isso foi uma afronta. Quer dizer, chega em Jerusalém, que é a capital do judaísmo, chega em Jerusalém, onde está a igreja cristã que nasceu, a igreja de Jesus Cristo que está ali, ele chega lá, Lucélia, com um rapaz, com um obreiro chamado Tito, que não é circuncidado. Isso parecia uma afronta. E Paulo falou assim, olha, eu levei Tito, irmãos da Galácia, não circuncidem, vocês não têm que fazer nada segundo a lei, vocês são salvos pela graça de Deus. Eu levei Tito comigo, não era circuncidado, e Pedro, e João e Tiago não exigiram que o circuncidasse. Receberam ele como irmão. Segunda coisa, os três são mencionados aqui, no capítulo 2, são mencionados em Atos 15. Os oradores daquela reunião, que cada um falou, Tiago, Pedro e João falaram também. Terceira razão, Paulo e Barnabé dão um relatório, nessa reunião Paulo fala, e nós falamos da graça de Deus, que Deus estava operando entre nós, a mim, Barnabé, Tito, que estavam trabalhando na obra do Senhor. Isso é dito também em Atos 15, que eles disseram, quantas coisas Deus tem feito com ele, por milagres, por poderes, e eles falaram, a graça de Deus está de fato com o apóstolo Paulo. Então, em ambos os judaizantes, porque lá em Jerusalém, de novo, mesmo na barba de Pedro, os judaizantes falaram, tem que circuncidar Tito, tem que circuncidar. E Paulo falou assim, não será circuncidado. E Pedro, Tiago e João concordaram com Paulo. Eles não circuncidaram Tito. Ele falou, nem por um minuto nos submetemos a isso. É interessante, Davi, que em outra ocasião, que Paulo chega em Jerusalém com Timóteo, não sei se você lembra desse detalhe, aí ele circuncida Timóteo. Vocês lembram disso? Paulo circuncida Timóteo, numa outra circunstância, mas aqui não circuncida Tito. Interessante esse detalhe. Por quê? Parece que Paulo tem dois pesos, duas medidas. Por que ele circuncida? Neste caso aqui, o risco da doutrina estava sendo colocado. Se Paulo circuncidasse Tito, ele ia dizer, olha, sim, o crente é salvo somente se ele crê em Jesus e praticar os 10 mandamentos. Ou seja, o que Cristo fez não tem valor. E toda vez que você fala assim, Jesus salva um pouquinho, mas eu faço boas obras, aí, joia, você está diminuindo Jesus, minha irmã. Se alguém fala assim, para você ser salvo, Eutália, você tem que crer em Jesus, minha filha, e cumprir os 10 mandamentos. Sabe o que a pessoa está falando para você? O que Cristo fez valeu um pouquinho só. Ele não é perfeito no que ele fez, Sara. O que Jesus fez não valeu nada. Você tem que dar um jeito, tem que completar. Ou seja, Cristo, Nilzete, não fez perfeitamente a sua salvação. E Hebreus 7:25 fala que Jesus pode salvar totalmente Marta. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Então Jesus, Mara, fez tudo sim, e fez perfeitamente, e garante a sua eterna salvação, a sua entrada, Cláudio, no reino eterno. O Jesus, meu irmão, é um salvador, Júnior, perfeito, Júnior. Você não tem que fazer, eu tenho que crer em Jesus e ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho que crer em Jesus e guardar o sábado. Eu tenho que crer em Jesus e ser circuncidado. Creio que em Jesus dá esmola. Não. Para a sua salvação, você tem que crer em Jesus.
confiar nele como teu único, suficiente Salvador. Isso é tua salvação. Ah, então quer dizer que eu não preciso de obedecer à lei. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você obedece à salvação, Marcos, querido, estou dizendo que você obedece à lei, meu irmão, depois que você é salvo. Ô Marcos, você lembra? Quando é que Deus deu os 10 mandamentos para o povo dele, ou a lei de Deus? Foi lá no Egito? Foi no Egito? Não foi. Aonde que Deus deu os 10 mandamentos, menino? Foi lá no Sinai, depois que o povo saiu do Egito. Lá no Egito, João, eles não tiveram 10 mandamentos, não tiveram os mandamentos, porque lá eles estavam no mundo, estavam na mão de Faraó, na mão de Satanás, na escravidão do diabo. Eles não podiam guardar os mandamentos de Deus. Deus foi lá, tirou eles de lá, salvou somente o braço do Senhor. Eles não mereciam sair de lá, eles não podiam sair de lá, mas Deus tirou eles de lá e salvou eles. E quando foi para o Monte Sinai, aí Deus deu os mandamentos para eles cumprir. Está entendendo como é que funciona? Primeiro eu sou salvo, Laura. Eu sou salvo, Laura. Jesus me salva, Laura. E depois, Laura, eu obedeço. Agora, eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço por gratidão. Gente, Simônica, Liana, Regina, querida, isso é bem entendido para vocês? Porque isso, minha irmã, é o cerne de Gálatas, é o cerne da doutrina reformada, é o cerne da doutrina presbiteriana, é o cerne da palavra de Deus, minhas irmãs. Meus irmãos, é o cerne da Escritura, meus irmãos. E se alguém ensina outra coisa, é do diabo. Porque qualquer pessoa, Wesley, que vem dizer para você, Wesley, você tem que crer em Jesus e fazer outras coisas, dizendo, olha, Wesley, Jesus não é suficiente. Jesus não pode salvar ninguém. Você está entendendo? É isso aqui. Então Paulo vai dizer, olha, Tiago, João e Pedro não exigiram que nós circuncidássemos Tito. Mas quando Paulo volta, ele circuncida Timóteo, porque agora não é uma questão de doutrina. É uma questão agora de fraqueza dos irmãos. Eu preciso entender isso. Às vezes a gente se apega numa certa decisão, sendo que não é o caso. Às vezes o que eu preciso é misericórdia com o meu irmão que é fraco. Agora, quando eu sei que é rebelde, quando eu sei que ele está colocando em xeque o que Cristo fez, aí Paulo não cede. Entende bem? Quer dizer, a mesma ação tem duas maneiras de ser interpretada. Uma, você deve transigir. Em uma certa circunstância, você deve abrir mão. Tem coisas, né, Alan? Quem tem que abrir mão? Parabéns do irmão. Se comer carne escandaliza, o que você vai fazer, meu irmão? Não vai, por que você vai arrebentar com o irmão para comer carne? Se beber se escandaliza, para que você vai fazer isso? Para quê? Vai escandalizar o irmão? O irmão é fraco. Então você fica sem beber. Bebida não é importante para você. Mais importante é o irmão ser salvo, crescer, ser edificado. Então eu deixo de beber por causa do meu irmão. Agora, se alguém falar comigo, você não pode beber, porque quem beber vai perder a salvação. Meu amigo, peraí, aí já está complicado. Aí eu beberei, entendeu? Porque você está confundindo as coisas. Está entendendo essa situação? Está entendendo que nós precisamos ter sabedoria? Eu estou dizendo isso, é claro. Eu acho que o cristão, na minha concepção, o cristão deve ser abstêmio, viu? A minha orientação para a igreja do meu Deus é essa. Abstemia, eu acho que é muito bom evitar de beber por causa do escândalo que dá, por causa dos perigos dos filhos cair na bebedeira. Então, a mais inteligente posição é aquela de provérbio, não olhe para o vinho, não olhe para o vinho, é aquela que a Bíblia fala constantemente, não é? Mas também não vamos chegar no radicalismo, que quem bebe um caso de vinho está perdido. Definitivamente, Jesus bebia, não é? Agora, a gente tem que ver o que, André, o que, Arthur, querido? A gente tem que ver o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, tem coisas que são lícitas, tem coisas que não me convêm como cristão, porque eu não vou dar o testemunho do meu Deus conforme meu Deus merece. Eu prefiro, meus irmãos, agradar a meu Deus do que agradar os homens, porque a minha vida está na mão do Senhor. A minha vida está na mão. É a Ele que eu devo todas as coisas. Tudo que eu sou, devo ao meu Jesus. Então, é isso que nós devemos lembrar. Bom, Paulo, então, está aqui e ele não circuncida Tito por causa dessa situação. E Paulo fala também que os líderes abraçaram ele, no capítulo 2 aqui, vai dizer que os líderes abraçaram ele e disseram,
graças a Deus. E o que aconteceu lá em Atos capítulo 15, que eles decidiram unanimemente e a igreja se harmonizou na doutrina da justificação pela fé somente. Somente somos salvos pela graça de Deus. Então Paulo vai dizer 14 anos depois, foi então o período que ele, aqui o texto pode dizer ou da sua conversão, né? Ou pode dizer também da sua primeira estadia na Arábia, onde ficou 3 anos, né? Ele converteu, vocês lembram? E aí ele foi a Jerusalém, passou 15 dias, voltou e de Jerusalém foi para a Arábia, ficou 3 anos no anonimato, né? Meditando e orando, e foi lá que ele recebeu o evangelho, a revelação do Senhor. É interessante, não é, Rafael, que 3 anos foi o período que Jesus teve com os apóstolos, né? E 3 anos foi o período que Paulo passou lá no deserto. Estudando, certamente estudando o Velho Testamento, meditando e escrevendo esse evangelho que foi revelado para ele. E ele argue que esse evangelho não foi dado por homem. Ele não foi lá em Jerusalém e os apóstolos deram o evangelho para ele, não. Esse evangelho foi revelado direto de Deus para ele. Só que é maravilhoso que esse evangelho coaduna, é coerente, é idêntico ao evangelho dos apóstolos, o evangelho de Jesus. Não tem diferença. Uma das quintas-feiras aqui, acho que é o Davi, deve falar sobre muito antes da reforma, ou seja, a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Parece que é o Davi que vai expor para nós. Você não pode perder quinta-feira, está sendo muito abençoador, venha quinta-feira. E a gente está vendo essas coisas tão importantes. Então Paulo vai dizer que desses 14 anos depois, ele então volta a Jerusalém com Barnabé, e aí Barnabé, você sabe que Barnabé era muito querido na igreja de Jerusalém, né? Era irmão de Maria, que era uma serva do Senhor, ambos muito ricos. Barnabé era um homem muito rico, né? Fazia as missões com dinheiro próprio, tinha grandes bens. Foi ele que quando a igreja estava necessitada, lembra? Que Barnabé, ele pegou os bens, vendeu uma parte dos bens e colocou aos pés dos apóstolos, né? Aí depois Ananias e Safira quiseram mentir, e como foram disciplinados. Foi Barnabé, ele que vendeu alguma parte do que tinha e deu aos apóstolos. Ele era muito rico, muito amoroso e ele era muito notável na igreja de Jerusalém. Então Paulo leva ele, olha só, judeu, homem reconhecido, e leva também Tito, que é grego, olha só. Judeu e gentil junto, né? E então sobe a obediência à revelação. Esse é um detalhe aqui que às vezes dá dificuldade para a gente pensar que foi aquela reunião lá do capítulo 15 de Atos, né? Porque aquela foi uma convocação da igreja ido lá. Mas também vocês lembram bem que as revelações que são dadas, a gente pode tê-las ou através de uma direta revelação, mas também pode ser dada através do corpo da igreja. Neste caso, a gente também pode pensar assim. E assim ele vai lá, expõe o evangelho que pregava aos gentios, para Pedro, para Tiago e João. O texto, depois, mais para frente, vamos trabalhar isso, mas o texto deixa um pouco pensativo, que Paulo fala, eles eram líderes, né? Mas Deus não dá importância a títulos. Mas Paulo não fala isso para diminuir os apóstolos, não. Paulo fala isso para diminuir os seus oponentes. Que eles falam assim, que Paulo não é apóstolo nada, Paulo não tem nada de apóstolo. Paulo estragou o evangelho. Paulo estragou o evangelho. O evangelho não é o que Paulo está pregando. O evangelho é de Pedro, Tiago e João, que viram Jesus, que tocaram em Jesus, que tiveram experiência com Jesus. Aí Paulo fala, não, eu não vi Jesus assim, eu vi o Salvador, sim, eu vi no caminho de Damasco, ele revelou-se a mim, não é? Mas a autoridade que eles têm é a autoridade que eu tenho. E a nossa autoridade provém de Deus e não dos títulos de apóstolo e não dos títulos de qualquer coisa. Vem de Deus, portanto. Então, Paulo vai dizer isso nesse capítulo, né? E Paulo fala, e tudo isso aconteceu, e agora, quando eu cheguei com Tito lá, quiseram circuncidar Tito. E eu falei assim, mas nem por uma hora nos submetemos, né? Nem por uma hora. Por quê? Por causa dos falsos irmãos. E eu queria pensar com você rapidamente sobre o que é ser um crente falso? Está aqui. Tem falsos irmãos? Tem. Paulo estava lá na igreja de Jerusalém, foram de uma maneira mentirosa em Antioquia, falar que Tiago mandou lá circuncidar, era mentira. Quando foram lá, viram que era mentira, e Paulo falou assim, então nós não submetemos por causa dos falsos irmãos. Nós não vamos livrar de falsos irmãos na igreja. Você está na igreja, de repente, né, Poliana querida, de repente, você descobre que na igreja tem um indivíduo que é totalmente falso. Aí dá vontade de você sumir da igreja. Dá. Eu pensava que a igreja é só de anjos. Não é. Para começar, eu estou aqui. Se tem esse pastor aqui, pode saber que de anjo não é mais. Então, não tem pecadores. Olha, sabe o que acontece? Você não deve escandalizar. Primeiro que esse irmão pode ser não falso, mas pode ser fraco. Às vezes o irmão
cai, fraqueja, não é? Mas ele não é falso. Ele é um verdadeiro irmão, só que ele é fraco, Mara. Existem pessoas, nós somos crentes, temos fraquezas ou não temos? Temos fraquezas, e muitas. E nós temos que vencê-las. E nós não podemos continuar com ela, que uma fraqueza muito persistente vira a atitude sabe, na verdade, deixa de ser fraqueza para falsidade. Porque se você, se eu estou pecando, e cometo o pecado, na verdade, estou sendo falso. Porque a pessoa pode falar com você uma vez, pode até falar mentira com você, e você chama, ela arrepende e a conserta, acabou. Agora, se ela fala mentira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai lá, é falsa, é uma pessoa falsa. Esses falsos irmãos, primeiro, se apoiavam na justiça própria. Como é que você, Sardinha, não é um falso irmão? Como é que você, Rui, querido, como é que você não é um falso irmão, um falso crente? O falso crente, a primeira marca do falso crente é que ele acha que vai salvar ele mesmo. A justiça própria. É o que acontecia com esses falsos aqui. Eles achavam, João, que para ir para o céu tinha que cumprir a lei, guardar sábado, fazer isso, fazer aquilo. Toda vez que uma pessoa falar isso para você, você fala, você é falso. E não se submeta. Se para ir para o céu eu tenho que fazer isso, então Jesus Cristo é jogado no lixo. E eu não aceito isso. Isso eu não aceito. Eu posso amar uma pessoa, eu posso transigir, eu posso andar a 2ª milha. Mas quando essa pessoa diminui o meu Salvador, eu falo no lixo, vai você, e não meu Salvador. Você entendeu agora? É isso, Mara. É isso. Quando a pessoa chega para nós e vai dizer, não, olha, eu posso, ser justo, eu posso guardar a lei, eu posso fazer isso, porque a minha salvação depende disso, você fala, isso é falsidade. Não é cristianismo. Não é cristianismo. Pode ter nome de cristão, mas tem muita falsidade, tem muita falsa doutrina, fora, lixo. É o que os reformadores fizeram. Os reformadores levantaram e falaram assim, olha, na palavra de Deus fala que o padre tem que ser casado. E vocês proibiram. É ensino de demônio. Tem nome de cristão, crê que Jesus é Deus, fala que Jesus é Deus, mas mentem quando aplicam a palavra de Deus, quando desobedecem a palavra de Deus. Quando uma igreja resolve sair do caminho da verdade, diminui o Salvador, e Paulo fala, fora. Segunda coisa, os falsos se apoiam em homens. Geralmente, falso cristão gosta de falar, mas o doutor fulano de tal, o fulano de tal, não sei quem, a profetisa fulana e tal. Essas pessoas são pessoas carnais. Elas se apoiam em carne, em testemunho de homens. Nós temos a palavra de Deus. Para nós, só esses homens aqui, só esse livro aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Nós não aceitamos ninguém mais. Nós não aceitamos ninguém, nem Calvino. Se Calvino falar qualquer coisa fora daqui, anátema. Se um anjo vier aqui, anátema. Se uma profetisa escrever um livro, anátema, pro lixo. Porque este livro aqui é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós não podemos transigir, irmãos. Nós não podemos, porque a nossa alma está em jogo. A sua alma está em jogo. Se você acreditar, a sua alma está em jogo. Os falsos irmãos menosprezam, se apegam à autoridade do homem. É o que eles faziam aqui. Paulo não é. Quem é verdadeiro é Pedro, Tiago e João. Não. Paulo fala assim, olha, meus irmãos, título não garante. Paulo não está diminuindo eles, não. De maneira nenhuma. Longe de nós pensar. Paulo está fazendo isso em contraposição a eles que querem firmar em títulos humanos. Em títulos humanos. Paulo fala, a verdade do evangelho está na palavra de Deus. Terceira coisa, menospreza a justiça de Deus em Cristo. Ou seja, diminui o que Jesus fez. Um falso irmão acha que ele vai conseguir ir para o céu dando esmola, fazendo algumas coisas. Esse irmão é falso. Ele não está na verdade do evangelho. Ele não é nosso irmão ainda. Deixa eu repetir. Eu vou repetir isso para você lembrar. Às vezes você fala, meu irmão, é da minha igreja. Eu quero saber de uma coisa de você. Em que você acredita mesmo para ir para o céu? Liana, você tem muitos irmãos aqui. É seu irmão, Liana, aquele que confessa a Jesus Cristo, minha irmã, como o único e suficiente Salvador. Como aquele único que pode salvar verdadeiramente, que não precisa de sábado, que não precisa de lei, que não precisa de batismo, que não precisa de igreja. Porque quem salva não é igreja, quem salva não é batismo, quem salva não é homem, quem salva é só o Senhor Jesus, Joelma. Esse é irmão
Quem falar coisa diferente disso, pode ser agregado, pode ser membro da igreja, mas não é irmão. Em quinto lugar, o falso irmão se apoia muito em cerimonialismo. Eles queriam circuncidar Tito. Igreja que se apoia em cerimonialismo. Hoje as igrejas estão voltando para o cerimonialismo. A nossa igreja rompeu com o cerimonial. A nossa igreja falou, não. Na época de Lutero, o padre rezava a missa de costa para a igreja. E falava em latim. O pobre do leigo ficava lá, nem entendia nada. Não sabia nada. Não sabia nada de Jesus. É tudo em latim e virado para eles. O povo via as costas do sacerdote, não via a frente do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é o mediador entre ele e Deus. Então, aquele cerimonial, sabe? Aquelas pompas, aquelas coisas todas, aquilo foi abominável a reforma. A reforma limpou a igreja de tudo aquilo e tornou o culto puro e simples. O culto simples, o culto que está o cântico, está a palavra, está a oração. Agora a igreja está voltando para o cerimonialismo, que está uma maravilha. Está uma coisa maravilhosa, né? Chega na igreja, luz colorida e tal, e não sei o quê, e aquela coisa, aquela parafernália, e aquelas pessoas dançando. Irmãos, a falsa religião gosta muito de cerimonialismo. Se apoia muito em cerimonial, emociona, arrepia, sabe? Mentira, isso é falsidade. A verdadeira religião mexe com a sua alma, transforma seu coração. A verdadeira religião não é impacto dos seus olhos, mas é poder para o seu coração. E é dito na reforma o seguinte, que toda vez, Vanusa, que a igreja, minha irmã, que a igreja fica fraca na fé, ela começa a ficar forte na emoção. Emoção. A pessoa fica muito emocionada, chora, mentira. Na época do profeta Malaquias, Deus. Deus fala assim, fora com essa raça choradeira, fora com suas lágrimas. Porque Deus não se engana, Deus não se engana com as suas lágrimas. Deus quer a sua obediência de fé. É isso que Deus chamou a gente. A gente não tem emoção nenhuma. Eu não tenho emoção nenhuma, mas eu tenho obediência. Deus quer mais a sua obediência do que cerimonialismo. Lembra de Saul? Lembra? Matou aqueles gados bonitos para Deus e tal. Aí chegou Samuel assim, Saul, o que você está fazendo? Aí eu vi esse gado bonito, gordo, essas vacas, para oferecer para Deus, ele vai querer. Deus está pouco preocupado com o culto, rapaz. Deus quer mais obediência. Você chega na igreja, tem aquela parafernália, gente dançando, não sei o quê, você fica, para com isso, irmão, para com isso, isso é coisa de falsidade. É perigoso. Eu não estou dizendo que emoção que emoção. Vamos pôr os pingos nos is. Senão você sai daqui, meu Deus, eu gosto de. Não é que eu gosto de chorar, né? Eu me emociono. E eu me emociono aqui. Vocês me viram chorar várias vezes pegando aqui, chorando. Eu me emociono. Emoção é coisa abençoada. Eu só estou dizendo que o perigo está rondando a gente quando a gente firma nestas coisas e não na verdade do Evangelho. Os falsos irmãos têm essa coisa forte, só emocional, mas não a palavra. Mas não, e Paulo falou assim, nem por um momento eu cedi. Eu não deixei circuncidar Tito, não deixei. Porque nós não podemos crer que cerimonial é o que Deus quer. Deus quer a obediência à sua palavra, a pureza do Evangelho. Então Paulo fala que o falso irmão tem uma fé empírica, uma fé de experiência. Olha só, Paulo é apóstolo nada, Dimas. Paulo não viu Jesus, não tocou em Jesus, João tocou em Jesus. Eles viram, agora Paulo não viu. Sabe, essa coisa de experiência, perigoso também. A pessoa tem muita experiência, eu sinto, cuidado, irmão, cuidado. Sabe, a vida cristã, ela é obediência. Mas eu não sinto, eu queria sentir para ir na igreja. É assim que você vem na igreja? Eu vou na igreja quando eu sinto. Hein, Clarinha? Clarinha querida, eu vou na igreja se eu sinto. Não, você não vem na igreja porque você sente, né, menina linda? Você vem aqui porque Jesus te chama, porque Jesus te manda, porque quem manda em você é Jesus, e você obedece o Filho de Deus, você obedece. Quando nós sabemos que Jesus me quer aqui, eu vou. Eu não estou com vontade, não. Mas quantas vezes, Jussara, eu acordei e não queria ir para a escola, minha filha, mas tinha que ir. Se eu ficasse ausente, eu tomava bomba. Mas eu não vou, não sinto vontade na escola. Então não vai. Não vou no trabalho não, né, Lourdes? Não vou não, porque eu não sinto vontade no trabalho. Então não vai. Vai ficar desempregado.
A gente não tem que obedecer sentimento e nem experiência. A gente tem que obedecer a palavra. A palavra de Deus é mais importante que todas essas coisas. Paulo está dizendo, irmãos, meu evangelho é único. Sabe por quê? Vocês andaram falando que meu evangelho é diferente de Pedro, do evangelho de João, do evangelho de Tiago, do evangelho de Jesus. Mas a igreja de Jerusalém concluiu que o nosso evangelho é o mesmo. Só as designações foram diversas, porque Pedro foi pregar para os circuncisos e eu fui pregar para os incircuncisos gentios. Mas o evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. É o meu evangelho, é o evangelho de nosso Redentor, o Senhor Jesus. Agora eu queria perguntar a você. Você é verdadeiramente um irmão? Você é verdadeiramente salvo? Ou você está tentando se salvar, hein? Guardando o sábado, guardando a lei, sendo batizado. Eu preciso batizar para ser salvo. Você tem que ser batizado sim, você deve batizar, claro que deve. Claro que deve, precisa. Deus mandou. Mas você não vai batizar, viu, Reinaldo? Para ser salvo não, Reinaldo. Você vai batizar porque Jesus já salvou você. Porque você já creu no Filho de Deus. Porque você já abraçou a fé em Jesus, Eutália. Você creu nele. E ele é, Natália, o salvador da sua vida, menina. Então você crê nele. Você vai batizar? Vai, se Deus quiser. Brevemente até, né? Mas você já foi salva pelo sangue de Jesus. Na cerimônia de batismo vai salvar. É bem ser batizado, ser selado com a promessa, é glória. Será que você é irmão verdadeiro ou irmão falso? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a crer na tua palavra. Ajuda-nos a crer que o evangelho é único. Não há dois evangelhos. O evangelho é a palavra do Senhor. É Deus, é Jesus. O evangelho é a salvação perfeita, completa, absolutamente completa. Jesus fez tudo e tudo mesmo. Não ficou nada para eu fazer para me salvar, porque ele fez tudo para me salvar. Aleluia. E salvo, eu devo obedecer ao meu Redentor por gratidão, porque ele me tirou do pecado e eu não quero vir mais para o pecado. Pai, abençoa a tua igreja para que a fé desta igreja metropolitana seja esta fé verdadeira. Como Paulo dizia, eu não transigi para que a verdade do evangelho não fosse colocada em xeque. O evangelho é puro, o evangelho é verdadeiro, o evangelho é só Jesus. O evangelho é só a graça. O evangelho é só a fé. O evangelho é só mesmo a misericórdia de Deus e é só a sua glória e só as escrituras. Este é o evangelho. Esse é Jesus para nós. Esse é Jesus conosco. Esse é Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nós te louvamos em nome dele. Amém. Nós teremos a ceia do Senhor. Eu creio que os nossos irmãos diáconos podem nos ajudar.